Bom dia para vossas excelências, odeio atrapalhar o estudo de vocês, mas vamos passar um tempinho aqui juntos, só para a gente fazer alguns ajustes e sincronizar as coisas. Então, vamos lá. Aí, daqui a pouco vocês voltam, Então, segunda-feira, foca aqui. Segunda-feira eu errei a mão, eu passei o exercício errado, era para eu ter feito o pedra, papel e tesoura, eu fiz o 0 a 100, 0 a 100 era para ser daqui uma semana. Então, se você achou que não entendeu nada, todo mundo achou. A culpa não foi de vocês, foi minha, tá? Então, reconheça a falha. Número 2, se vocês acham que eu estou gazeando aula, porque eu não dou aula, não estou não, tá? Mesmo que eu estivesse em sala, eu não estaria dando aula, porque com o passar do tempo, a minha experiência pode parecer contraditória. Quanto menos aula eu dou em FUP, mais o pessoal aprende. Porque vocês não aprendem me vendo fazer, vocês aprendem fazendo. E como a maior parte de vocês não tem computador em casa, às vezes o tempo de prática que vocês têm é aqui. Então, estatisticamente falando, acho que já ensinei FUP nos últimos 15 anos, umas 15 turmas. Então, quanto menos tempo de prática eu fazia, quanto menos tempo de conteúdo eu fazia, e mais eu deixava o pessoal programar, estatisticamente melhores eram as notas no final. Não posso ficar também sem dar conteúdo nenhum, mas o tanto que eu faço o básico e deixo vocês quebrando a cabeça e aprendendo, no fim de semestre o resultado é muito superior do que se eu passasse a aula todo resolvendo exercício e vocês me vendo fazer. Então é questão de metodologia. E como tem os meninos aqui o tempo todo ajudando a tirar dúvida, por isso que eu acabo fazendo tão pouco conteúdo, tá certo? Então é explicando que não é preguiça e eu também estou gazeando aula. Ok? Mas aí de vez em quando a gente passa, faz um pouco de conteúdo e volta. Porque conteúdo em FUP é muito pouco, é aquela coisa infiel, laço, função e pronto, tá certo? Então, são aquelas coisinhas que a gente vai agrupando. É natural que todos os exercícios que vocês peguem sejam um desafio diferente, porque os exercícios todos foram planejados para cada exercício ter um tricínio de algo que até então você não conhecia e você vai ter que entender. É um resto, é um módulo, é um print, é alguma coisa. Conforme a disciplina foi evoluindo, vocês vão ver que vocês vão estar o tempo todo lembrando e refazendo coisas que vocês já fizeram, então naturalmente a base vai se consolidando, tá certo? Então eu vou fazer o conteúdo de hoje, ele é pequenininho, tá certo? Mas vai ajudar quando vocês começarem a montar as coisas, tá certo? Então vamos aqui comigo. Vocês querem que eu faça alguma atividade aqui na lousa em específico? Uma ou outra que vocês fizeram, ficou estranho, ficou ruim? Bora aproveitar esse tempo para isso? Ai, papai do céu. Não? Oi. Tá. Oi. Diz. Eu vou pegar um pouco agora do negócio aqui embaixo, as coisas que tem tipo seleção extra, repetição extra, é para fazer também? Não. Não vai contar. Só se quiser, só se tiver por diversão. Não vai contar na nossa seleção. Assim, ó, pessoal, vamos lá. Quando vocês abrirem aqui, esse daqui é a visão, tá certo? Tem alguns blocos que são, foca. Tem alguns blocos que são com as atividades recomendadas, eu diria que são esses blocos com estrelinha, tá vendo? Ali lá direito são as recomendadas. E bloco que é extra, que é, tô com vontade de fazer exercício, tô com vontade de estudar mais, tá certo? Porque tem muito exercício na base de dados. Qual é a lógica aqui? A lógica é que se você quisesse, você poderia trocar um exercício recomendado por um extra. Ah, esse daqui vale 2, não quero fazer isso, eu não gosto de cálculo. Aí você pode pegar um outro exercício qualquer e treinar.
Os recomendados são uma seleção de atividades que vão se complementando. Mas você pode trocar por outro, entendeu? É como se fosse um self-service. Você vai lá e sai escolhendo os que está com vontade, os que acha divertidos. Não, esse daqui está muito confuso, está mal escrito. Eu vou fazer outro e o que não falta é exercício para você treinar. Entendeu como é que funciona? Extra livre, tá certo? Então, oi. Como é que funciona a parte ali das trilhas? As trilhas, elas são uma métrica de pontuação. Então, imagine, por exemplo, aqui no básico, tem muito mais exercício do que vocês precisariam fazer. Então, se você chegar aqui perto do 100%, é uma métrica razoável de pontuação, entendeu? Em cada uma das atividades. Então, por exemplo, tem 3 vezes mais exercício de lista do que você precisaria fazer. Se você fizer ali por volta do 100% de lista, é como se você tivesse batido a cota daquilo ali. Por que existe um limite dentro das métricas? Porque imagina que você faz todos os exercícios de lista, fiz os 300% e não fiz nada de structs, nada de dicionário. Ficou faltando uma parte do conteúdo. Você está muito bom em algo, mas tem parte do conteúdo que está faltando. Então, meio que é para você balizar o que é que você deveria estudar. Não é um impedimento, é meio que uma baliza. Putz, eu já estou aqui com 120% dos exercícios de lista. Eu acho melhor eu começar a fazer outra coisa, porque a métrica diz que eu estou suficientemente, não excelente, mas eu estou suficientemente proeficiente nesse conteúdo. Entendeu? É uma baliza aqui de guia, tá certo? Professor, você pode fazer, por favor, na seleção 1. Tá. É o exercício round. Tá. Esse exercício round, ele tem um objetivo. Então, vamos explicar aqui o que é que o round faz. Talvez eu até tirei ele daqui com o tempo. Nas bibliotecas matemáticas, já existem funções para fazer quase tudo. Beleza? Então, se você tem um número é igual a 4,56. Beleza? 4,6. Existem normalmente 3 formas de arredondar esse número. Eu posso simplesmente arredondar ele para baixo. Math.floor. Math.floor. Então, o floor arredonda sempre o número para baixo. O seal, o teto, arredonda o número para cima. E o round arredonda o número para o mais próximo. Esse é o conceito matemático do arredondamento, tá? Então, isso você vai achar em todas as linguagens de programação. Todas têm essas 3 formas de lidar com o número. Então, se eu perguntasse, esse cara arredondado para baixo, aqui é esse cara que vai ser 4, isso daqui vai ser 5, e no caso aqui o round vai virar o quê? 4,6. Como 4,6 é maior do que 4,5, ele vai arredondar para cima, 5. Se esse daqui fosse 4,4, ele ia arredondar para onde? Para 4. Se fosse 4,51, ia arredondar para 5, tá certo? Então, essas funções elas já existem. A brincadeira da atividade é imaginar como é que isso é implementado, tá? Então, isso daqui é implementado da seguinte forma. O floor simplesmente come a parte fracionada. Então, seria equivalente a eu pegar esse número e transformar no inteiro. Entendeu? O topo, ele arredonda, ele soma mais 1 e come a parte fracionada. Então, esse cara mais 1 vai virar 5. Na hora que eu comer a parte fracionada, ele vai virar 5. E o que é que o round faz? O round é equivalente a eu somar mais meio e comer a parte fracionada. Matematicamente, internamente, o que ele faz é isso.
Então, se esse cara, por exemplo, era 4.4, quando eu somar mais 0.5, ele vai fazer o quê? Vai ficar 4.9. Quando eu comer a fração, ele vai ficar 4. Se esse cara era 4.51, quando eu somar mais 0.5, ele vai ficar 5.01. Quando eu comer a fração, ele vai ficar 5. Então, internamente, o que o round, o floor e o ceil faz são essas operações internas aqui. Então, a brincadeira do código era, rapaz, leia o que é que você quer fazer. E aí, aqui é porque está pensado em C, né? Então, assim, seria o equivalente no Go a você fazer o math.round, math.floor e math.ceil. Ou então, se você quisesse brincar de fazer manualmente, seria equivalente a fazer isso daqui manualmente. Ou você usa a função pronta, ou você faz na marra, porque no fundo é isso que é feito. Eu queria só ver se tem alguma forma mais simples de fazer, porque eu tive que criar 3 funções, mais 3 funções. Não precisa criar função não, tá certo? Você pode fazer direto assim, ou então chama as funções que existem. Tudo bem? Vamos para a aula de hoje, então? A aula de hoje é curtinha, porque o conceito é simples, a aplicação nem sempre, é que nem Fiels. Oi? Será que tem muito de AD dessa hora? Como? Muito de AD dessa hora? Não tem. Não tem? Não tem. Então hoje eu vou substituir o horário que eu estou vendo nessa aula hoje. Ali do lado de lá? Tudo bem? Valeu, pastoral ao povo. Sério? Então, que nem Fiels. A ideia de if else é fácil. Se alguma coisa faz algo, se não faz outro algo. Mas são tantas combinações e tantas possibilidades que tem 1 milhão de formas de fazer isso. A ideia de hoje é a gente pensar o que é uma função, tá certo? Então vamos, presta atenção aqui, que o conceito é fácil, mas a aplicação é bem divertida. Quando você quer isolar uma lógica de código, ou separar aquela lógica de código, você tem uma função, essa função tem um nome, faz algo, esse algo recebe valores, sei lá, vamos imaginar que aqui eu tenho 2 valores, A e B, e ela talvez te devolva algo. Vamos pensar numa função que soma 2 números. Ela vai pegar 2 números, e talvez ela devolva a resposta desses 2 números. Então, isso daqui seria uma função soma, que pega 2 números e devolve a resposta desses 2 números. Esse é o conceito dela. Então, vamos imaginar o que é que essa função faz. Essa função vai devolver para quem chamou ela A mais B. Então, está aqui a nossa função. Meu povo, daqui a pouco vocês continuam o exercício que vocês estavam fazendo, tá? Foca aqui, tá certo? Porque aí tanto diminui a entropia, mesmo que vocês já saibam do conteúdo, quando vocês ficam falando e ajudando, gera entropia, me atrapalha, tá? Então vamos lá. O que é que uma função é? Ela é um pedaço de código que ela tem um nome, tem uma lista de valores de entrada e tem um ou mais valores de saída. Ela faz algo e ela devolve algo. Beleza? Então, oi. Eu poderia pegar o AB como inteiro e retornar como float. Você pode pegar qualquer coisa e devolver qualquer coisa. A ideia da função é essa. É um pedaço de código que pega qualquer coisa e devolve qualquer coisa. Não, eu vou dar exemplos agora, tá certo? Vamos dar exemplos. Vamos começar aqui numa função que soma 2 coisas. Ao invés de fazer isso daqui, resultado 5 mais 6. Eu tenho uma função que pega A, pega B e joga para cá. Se eu fizesse isso, soma de 5 com 6... O que está acontecendo aqui no código? O código sempre começa aqui na main. Aí ele chega bem aqui. Aí ele vê, resultado tem que ser a soma de 5 mais 6. Só que isso daqui é uma função. Cadê essa função? Está aqui.
Então ele pega o 5, copia para A, pega o 6 e copia para B. Agora eu estou bem aqui dentro dessa função, não estou mais na main. Quais são os valores que eu tenho? A é 5 e B é 6. Aí ele pega A mais B, vai dar 11, e aí ele tem um comando de voltar com a informação. A informação que eu tenho é de que tipo? Inteiro. E eu disse que ia devolver o quê? Um inteiro. Então isso daqui são os valores de entrada e isso daqui é o valor de saída. Se eu disser que não vou devolver nada, ele vai dizer, ei, você está dizendo que está devolvendo uma coisa que é do tipo inteira, mas você não avisou que ia devolver nada, tem alguma coisa errada. Se você disser que ia devolver um float 32, ele vai dizer, ei, você me avisou que no final da função você ia devolver um float 32, mas A mais B é um inteiro, está errado. Então, tem que ter uma correspondência entre aquilo que você diz que vai receber e devolver com aquilo que você devolve. Então, você sabe que resultado é um inteiro porque a função soma que você escreveu devolve um inteiro, ok? Então, uma função é um salto. Quando você salta, você cria um novo espaço de memória. Esse teu novo espaço de memória enxerga apenas o que ele pode enxergar, o que você definiu aqui, e quando você desfaz a função, você desfaz aquele espaço de memória e entrega apenas o que você calculou, tá certo? Então, uma função, ela quebra o fluxo da main. Você chama a função calcula algo, você desfaz a função, devolve esse algo. Chama a função, calcula algo, desfaz a função e você fica o tempo todo nesse processo de ir e vir. Vamos pegar alguns dos exercícios que a gente já fez para ver como funcionaria com as nossas funções. Vamos pegar aqui algum que a gente já fez, algum que vocês estão creme-craques aqui. Pau ímpar. Vocês já fizeram pau ímpar? Não já fizeram pau ímpar? Pronto, então bora fazer. Vamos fazer aqui o pau ímpar. Acho que eu fechei aqui sem querer. Vou fazer o pau ímpar com vocês e aí depois a gente transforma em funções. O que é que eu tenho que fazer aqui? Ler se a Alice escolheu par ou escolheu ímpar, pegar os dedos e calcular o ganhador, não é isso? Então vamos aqui. Eu vou fazer rapidinho, porque... Então a primeira coisa, eu tenho a escolha do primeiro jogador. A escolha do jogador 1 é um inteiro, aí depois eu tenho o dedo do jogador 1, jogador 1 e o jogador 2. Tudo isso é inteiro. Eu vou ler essas três coisas. Endereço de escolha do jogador 1, endereço de jogador 1, endereço de jogador 2. Li as três coisas, aí agora eu iria para a minha lógica, para saber quem foi que ganhou, né? Como seria a minha lógica? Se a escolha foi 0 e... eu vou fazer aqui a soma. Soma é igual a jogador 1 mais jogador 2. Então, se a escolha foi 0 e a soma é par, mod 2 é igual a 0, o jogador 1 ganha. Qual é o outro caso em que o jogador 1 ganha? Ou a escolha foi 1 e a soma mod 2 é igual a 1. Não é isso daqui? Pronto. Se isso acontecer, o que é que eu tenho? Eu nem sei o que é para imprimir. Jogador 1. Jogador 1. Se não, fmt.println jogador 2. Vamos testar aqui. Não é para ser... é para ser 0 e 1, é? É para ser 0 e 1. Se o primeiro ganhou é 0, se o segundo ganhou é 1. Pronto. Eu acho que vi um programador. Beleza. Pronto, então isso daqui é a lógica do nosso jogo.
Dá para ficar mais elegante? Dá. Olha que engraçado. Se a escolha é 0 e a soma mod 2 é igual a 0. Ou a escolha é 1 e a soma mod 2 é igual a 1. Ué, será que eu não posso escrever só assim? Se a soma mod 2 é igual à escolha, não dá no mesmo? Dá. Olha que fofinho. Se a soma mod 2 é igual à escolha. Tirei aquele if, ó, já melhorou um pouquinho, tá certo? Ficou curtinho, não foi? Ó, mas isso daqui é a lógica do meu jogo, na verdade, ele verifica quem foi que ganhou. Vamos pensar o que é que eu tenho de entrada e o que é que eu tenho de saída. A entrada é a soma e a escolha, e a saída é o 0 ou 1. Então, eu poderia criar uma função chamada decidir ganhador. Quando você cria uma função, a coisa mais importante dela é o nome. Se você não consegue achar um nome para ela, ela não deveria existir. Como é que a gente decide o O nome? nome normalmente é uma ação, é algo que ela faz. Eu lembro de um programa de um aluno de FUP há uns 3 anos atrás, que ele fez um projeto muito legal, era projeto de fim de semestre. Era visual, tinha umas bolinhas coloridas e tal. E o nome da função dele era assim, quando eu ia olhar o código, a função se chamava verde. Eu perguntava, o que a tua função verde faz? Aí ele dizia, conta os verdes. Então o nome da sua função deveria ser contar verdes. Aí tinha outra função que chamava azul. Aí eu perguntava, a função azul, ela conta o azul? Aí ele disse, não, ela vê se tem mais azul do que verde. Então o nome dela deveria ser testar predominância do azul, alguma coisa assim. E a amarela? A amarela vê se a azul é maior do que verde e a vermelha é maior do que laranja. Não, faz de novo esse negócio aí. Então, se a tua função ela não consegue descrever, se o nome não descreve o que a função faz, ela está ruim. Ela tem que ser quebrada em duas, ela tem que ser pensada de outra forma. Porque a função ela deveria, pelo nome, dizer o que é que ela faz. Uma função que tem um nome ruim é uma função ruim. Então, começa daí, tá certo? E a gente bota esse underline? Não, aqui é uma forma, você poderia, é padrão. O padrão do Go é assim, ó, é com camel case, tá certo? Então, funções, elas normalmente começam com minúscula e entre um nome e outro, você intercala minúscula e maiúscula. Existem... Oi? Começar com minúscula. Minúsculo e depois maiúsculo. É porque isso vai variar de linguagem para linguagem. Algumas linguagens usam o que a gente chama de case de underline case, que seria assim, decidir ganhador. Outras usam o case de camelo. Camelo não tem as lombadazinhas, né? Então os nomes padrões são camel case, que é assim, e o underline case, que é quando você fica colocando um e outro. Então esse daqui, por exemplo, é o padrão do C, é o padrão do C++, é o padrão do JavaScript. Esse daqui é, por exemplo, o padrão do C#, o padrão do Java, entendeu? Então é só uma forma de você dar nome para as coisas, se você vai ficar colocando underline ou se você vai ficar colocando para cima e para baixo. Esse aqui é o padrão do Go também, tá? Então, quando vocês me virem escrevendo assim, com underline, é só vocês lembrarem que eu estou em Go, para o meu cérebro voltar para Go e reescrever. Então, seria aqui decidir ganhador. O que decidir ganhador usa? Se eu puxasse esse código todinho para cá, de cara já ia aparecer as coisas que estão faltando. Ele diz, ó, eu não estou achando soma e não estou achando escolha. Então, você tem que dizer... Existe a escolha e existe a soma e ambos são inteiros. Quando você está colocando os parâmetros, que é o que está aqui dentro, você não precisa colocar o var, porque tudo que é parâmetro é variável. Então você não precisa colocar o var. E eu queria que a gente tentasse fazer, na medida do possível,
funções que não fazem print, para a gente treinar, tá certo? Então, qual é a nossa meta de vida? A nossa função, ela vai atuar como se fosse o meu back-end. Ela recebe informação, ela processa informação, ela devolve informação. Ela pode fazer print? Pode, tudo bem. Só que ela é mais bem feita, assim, a gente diz que é uma função pura, se ela não ficar interagindo com o teclado, com, assim, o ideal de uma boa função, às vezes não dá para fazer, ok? Mas o ideal de uma boa função é que ela trabalhe apenas com entrada e saída. É a função que a gente chama de pura, é previsível. O que é uma função impura? É uma função que interage com outras coisas. Exemplo, lê do terminal, escreve para o terminal. Eu não consigo ver o que é que a função está fazendo se ela está interagindo diretamente com o terminal. É claro, você poderia fazer funções impuras para ler dados e escrever dados. Diz. Qual a vantagem de fazer na função se não fazer na main? A vantagem é que conforme o teu código cresce, a tua main vai ficar completamente ilegível. Completamente. Não, mas pro futuro. Não, para o futuro não. Aquele código que a gente fez segunda-feira ficou uma bosta porque a gente não tinha função. Para começar, vocês viram que ficou aquela coisa horrível. Porque eu posso até abrir, se vocês tiverem, a gente abre aqui, só para minimamente organizar em funções, e aí você vê que cada coisa vai ficar um trequinho pequenininho. Uma ação, uma ação, uma ação. Um projeto, assim, uma função ou um módulo bem feito, de acordo com as regras do Clean Code, ele tem o mesmo nível de abstração. Imagina que você está olhando para o código de um projeto maior, tá certo? E aí você tem algo como carregar banco de dados, carregar variáveis, entendeu? Carregar usuários, e aí do nada você tem um if else grandão para validar se a entrada fez sentido. Tem algo errado, não é verdade? O ideal é que tudo que você está vendo esteja dentro do mesmo nível de... o que foi que eu acabei de dizer alguns instantes atrás? Abstração, exato. Então, se você está pensando em alto nível, carregar usuários, carregar banco de dados, deveria ter uma coisa do tipo validar entrada, validar input, e não ter um monte de if else ali validando a entrada no meio daquele pedaço de código. Faz sentido? Faz. E aí, no teu código validar a entrada, se você está pensando em validar CPF, validar nome, não é para eu ter um for gigante ali para calcular se os dígitos do CPF estão batendo. Então, quando você pensa em código, tudo que está ali em sequência é para estar minimamente no mesmo nível de abstração. Por isso que a gente precisa de funções, porque elas escondem a abstração para a gente. Vou fazer esse exemplo aqui, e aí eu posso pegar... Então, assim, funções não é uma coisa que vocês vão ter que usar agora, mas a proposta é, terminou o seu código, você poderia pensar, você faz na main mesmo, porque no começo é o fluxo mais fácil. Mas terminou a main, você pode olhar para aquele negócio e pensar, o que daqui poderia ter um nome? Poderia ter um nome, seria calcular ganhador. O que poderia daqui ter um nome? Contar triângulos. Então, se eu consigo achar um nome, eu posso pensar quais são os valores que entram e quais são os valores que saem. E aí você tenta tirar aquilo dali e transformar numa função. No começo vai ser estranho, mas o fluxo natural é esse. Você escreve do jeito que você for conseguindo pensar, depois você pensa, vou refatorar. O que daqui tem um nome? O que eu poderia dar um nome? No código que a gente fez segunda-feira, a gente poderia pensar, ler a entrada é uma coisa, decidir ganhador é outra coisa, entendeu? Então, ao invés de ficar aquele monte de if else, um monte de coisa assim, contar vitórias, decidir ganhador, ler a entrada. Então, por exemplo, se decidir ganhador recebe a escolha e a soma, o que é que ele devolve? Ele devolve o ganhador. Então, ao invés de imprimir isso daqui, o que é que eu vou fazer? Devolver. Imprimir é enviar para a saída, para a tela. Devolver é devolver para quem chamou a função, tá certo? Então, seria algo como retorna 0 e aqui algo como retorna 1. Outra coisa que a função ela
vai ajudar muito, 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 e talvez seja a coisa mais importante, quando você está fazendo um laço, quando você está fazendo um infiel, quando você está com a meia, aquele negócio assim inchado, às vezes você queria só resolver o problema e voltar, você não queria continuar no fluxo, você não queria meter um monte de continue, a função ela tem essa possibilidade, na hora que você quiser, você diz, acabou, e aí quando você retorna, você voltou. Se eu tenho esse retorno bem aqui, eu não preciso do else, porque se eu entrei no if, a função acabou, concorda? Se eu entrei no if, a função acabou. Se a soma for igual à escolha, retorna 0. A gente poderia ler então, se não, retorna 1. Seria o equivalente daquele if else. Por quê? Chegou no return, ele volta e vai lá para main. Olha como é que o nosso código fica agora. fmt.print ln decidir. É decidir? Decidir jogador, escolha aí soma. Hã? Acho que é decidir ganhador. Ah, tá. Ganhador. Então, ó, vou jogar direto aqui. Então vamos ver o fluxo disso daqui. Criei as variáveis, li as variáveis e aí ele chega bem aqui. Eu tenho que imprimir a decisão de um ganhador. Cara, nem imprimir, nem decidir ganhador estão aqui na main. Então ele vai, cria um novo espaço de memória e copia esses valores para o novo espaço de memória. Então a escolha vem para cá. E jogador 1 mais jogador 2 vem para cá. Então agora eu estou no novo espaço de memória só com essas duas informações. Aí ele faz o cálculo e devolve. Quando ele devolve, ele vai jogar, devolver para quem chamou ou 0, ou isso daqui tudo vai ser substituído por 0, ou isso daqui tudo vai ser substituído por 1. É isso que significa o retorno. Devolve para quem te chamou. E aí isso daqui vai ser enviado para o print, ou seja, o print é uma função que está em algum lugar. Esse valor ou 0 ou 1 vai ser copiado para o print. Então, cria um novo espaço de memória, carrega a função do print, joga para lá o 0 ou 1, o print se comunica com a tela, cola essas informações da tela e devolve para você. Quando você devolveu para você, você voltou para cá e chegou aqui. Então, o fluxo de uma função é esse processo de criar memória, preencher, calcular, devolver, entregar. Criar memória, preencher, calcular, devolver, entregar. Vocês ainda têm... A gente botou no Discord aquele código que a gente fez na segunda-feira, que vocês não entenderam nada. Blam, 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 blam. Eu botei no... Eu mandei não? Mandei. Isso foi o que eu fiz aqui. Eu quero este código. É que eu copio ele aqui num golpe só. Vamos copiar assim. Vamos ver se a gente consegue dar nome para essas coisas. Esse daqui foi qual que a gente fez? Foi o primeiro, né? O que esse negócio aqui faz? Vamos ver se a gente consegue achar nomes para essas coisas aqui. Isso daqui é o quê? Vamos lá, só lembrando aqui, fazendo o load. Aqui a gente já tem uma função. O que é que essa função faz? Limpa a entrada. O que esse código aqui faz? Escolhe o... Escolher o quê? Escolher escolher o valor inicial, né? E isso daqui faz o quê? Verificar se a pessoa perdeu.
Perdeu. É para verificar se no último caso essa pessoa... Pronto. Beleza. Esse daqui é para a gente ler, pedir para ele chutar. Esse daqui é para pegar o chute, na verdade, ver se a pessoa chutou e ver, pronto, esse daqui é o primeiro que a gente pode tirar. No fundo, eu quero um chute. Enquanto ele não acertar o chute, ele está preso aqui. Então, eu poderia tirar esse negócio aqui. O que eu quero é o chute. Essa função não é pura, porque a gente vai ter que ler do usuário, mas ela é boazinha. Ó. Pegar chute. O que é que eu quero? O chute do usuário. Entendeu? O que eu quero é o chute do usuário. Então, eu vou ter que... Não tenho mais esse continue. E eu vou ter que prender o usuário aqui enquanto o chute não for válido. Então, bora lá. Como é que eu prendo o usuário? Vamos prender ele aqui no loop infinito. Seu usuário, você está preso aqui no loop infinito. Var chute, que é o inteiro. Então, meu usuário está preso aqui no loop infinito. Eu vejo se ele conseguiu ler o chute. Se ele não conseguiu ler o chute, eu limpo a entrada. Se ele conseguiu ler o chute, eu retorno o chute. Tá vendo? Não precisa nem me preocupar com esse for, porque o retorno pula para fora da função. Se ele não conseguiu ler, eu limpo a entrada e volto para o for. Eu vou prender o usuário aqui, o usuário está preso o usuário. Se por acaso ele conseguiu ler o chute, talvez fique mais legível ao contrário, né? Se foi eu jogo isso daqui para cá, se não, eu limpo a entrada. Se eu conseguir ler, eu devolvo o chute, se não, eu prendo o cara aqui. Então agora, tudo isso daqui fica chute, recebe, pegar. Ó, de novo eu escrevi assim, foi mal, ficar mudando de linguagem causa isso daqui na minha cabeça, tá certo? Aí a gente tem esses outros aqui. Então a pergunta que você tem que fazer é, essas coisas elas estão no mesmo nível de abstração? Tirando o pegar chute que ficava lidando com a entrada e saída, os outros estão razoavelmente dentro do mesmo nível de abstração. Se ele chutou fora do intervalo, se ele é o escolhido, entendeu? Se não, então... Ué, tá aqui. Se eu quisesse jogar várias vezes, eu vou para lá agora. Eu estou terminando a aula aqui, eu vou dar a aula deles agora e eu faço a frequência. Valeu. Tudo bem? Então, se eu quisesse jogar isso daqui várias vezes, isso daqui é uma jogada, né? Uma rodada do jogo é isso daqui. Então, quando eu rodo isso daqui, eu estou jogando o jogo uma vez. Estou jogando 0 a 100 uma vez. Digo o número, aí fica jogando. Digo o número, digo o número, digo o número, digo o número. Se eu quisesse jogar esse jogo, sei lá, 3 vezes, o que eu precisaria fazer? Precisaria de um for isso daqui para fazer esse for dentro de um for. Faça 3 vezes, jogue o jogo. Ih, já começou a ficar ruim, né? Então eu poderia pegar isso daqui tudo que é o jogo, e chamar isso daqui de, sei lá, jogar 0 a 100. Tudo isso daqui que eu tenho é o jogar 0 a 100. Escolhe um número e aí começa a brincadeira de Tudo isso daqui é jogar 0 a 100. Então, se eu quisesse jogar uma só vez... Ah, meu Deus! Perdão! Jogar 0 a 100. Desculpa. Se eu quisesse jogar 3 vezes, faça 3 vezes. For range 3. Então, se eu quisesse um placar aqui para saber quem ganhou, eu poderia dizer aqui no meu 0 a 100 quem foi que ganhou. Quais são as opções no jogo? Ganhou ou perdeu, né? Assim?
ganhou, perdeu, poderia fazer um booleano, poderia fazer... Então, assim, a provocação é que a gente vai ficar impossível organizar as coisas se a gente daqui a pouco não começar a agrupar. E a sugestão é você começar a tentar fazer funções das coisas pequenininhas que você faz. Fez uma soma, fez um cálculozinho, então o que é que entra e o que é que sai? Cria a função, cola o pedaço de código lá, vê qual é a variável que está faltando e aos poucos a gente vai agrupando. A partir de agora, normalmente o que eu vou fazer vou fazer na main qualquer coisa, vou criar a função. Vou fazer na main, vou criar a função. Até o ponto em que a gente já vai começar a pensar em funções. Criar a função, implementa a função. Cria a função, implementa a função. Beleza? Então, tem duas capacidades importantes que vocês têm que sair de FUP sabendo. Trabalhar com listas e escrever funções. São essas duas, as únicas. Tá certo? Tanto que do meio para o final a gente vai fazer só isso. Trabalhar com lista e escrever função. Trabalhar com lista e escrever função. Você ficou bom nessas duas coisas, o resto qualquer você desenrola. Show, meu povo? Tudo bem? Então vocês continuam aí trabalhando felizes da vida.